Bom dia, turma. Aqui é a professora Gabriela de Geografia de vocês. Como vocês estão? Hoje a nossa aula é sobre a distribuição e o consumo dos recursos hídricos no Brasil. A aula passada eu passei para vocês uma leitura, um resumo sobre esse conteúdo e hoje a nossa aula é para explicar esse tema, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar a leitura e a nossa aula no livro, a nossa aula de hoje está no módulo 3, página 47 a página 49, tá? Módulo 3, página 47 a página 49. Gente, eu queria dar um aviso para vocês rapidinho. Nós já estamos nos aproximando do final do ano, final do período letivo, e eu queria que vocês colocassem as atividades em dia, tá? Para quê? Para que vocês não finalizem o quarto bimestre com muita atividade pendente. Então é importante que vocês coloquem as atividades em dia. Como a nossa aula é só uma vez por semana, vocês têm aí uma semana de prazo para colocar a atividade em dia, tá? Então, façam esse esforço, coloquem as atividades em dia para que a gente consiga finalizar o quarto bimestre de uma maneira muito tranquila, tá bom? Então, esse é um aviso importante. E também outro aviso, gente, comentem na publicação das nossas aulas com um ok para eu poder fazer a chamada de vocês, tá? Porque tão importante quanto vocês realizarem as atividades e as provas é vocês também assistirem às aulas e também responder a chamada, tá bom? Então, só para a gente recapitular, a nossa aula de hoje é sobre a distribuição e o consumo dos recursos hídricos no Brasil. Quando a gente pensa sobre essa distribuição e esse consumo no Brasil, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil ele é um país privilegiado em relação a outros países nessa questão dos recursos hídricos. Como é que a gente pode pensar isso? Bom, o Brasil ele tem 12% da água doce de todo o mundo. Isso é um número muito relevante, porque a gente sabe que dentro do país nós temos estados que sofrem com a seca, mas no modo geral o Brasil ele tem essa prioridade nesse sentido. Então você imagina um país ele conter 12% de toda a água doce do mundo. Então é uma coisa muito importante a gente pensar que nesse sentido o Brasil é muito privilegiado. Mas será que essa distribuição dessa água doce ela é feita de maneira consciente? E será que essa distribuição dessa água doce, será que ela é feita de maneira igualitária? Será que todos os brasileiros têm acesso? Será que todos os brasileiros pagam uma conta de água de maneira justa? Será que todos os brasileiros recebem água limpa, potável em casa? Será que todos os brasileiros não sofrem com a falta desse abastecimento de água? Isso é uma coisa super importante. Outro ponto importante também que a gente deve levar em consideração é que quando a gente fala sobre esse aumento no consumo de água e sobre esse aumento também, por exemplo, nessas taxas de consumo, e quando a gente fala sobre essa conscientização, e quando, por exemplo, tem racionamento nas cidades, as cidades ficam sem água por alguns dias, né? Isso não quer dizer que somente a população utiliza essa água, ou somente a população que gasta esse volume todo de água, tá? A gente tem que pensar também nas indústrias. Então, em uma sociedade urbanizada, nós temos o consumo de água vindo por meio da comunidade, da sociedade e também vindo por meio das indústrias. Então, as indústrias utilizam até mais água do que a própria sociedade. E por que isso acontece? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, imagina só, imagina que uma loja venda X blusas por final de semana e aquela loja percebeu que a produtividade e a rotatividade daquele produto tem sido muito grande. Então, aquela loja tem vendido cada vez mais produtos, cada vez mais blusas todo final de semana, porque as pessoas estão comprando cada vez mais. Com isso, essa loja vai buscar comprar mais blusas para poder conseguir vender mais blusas. E com isso, aquela indústria que fabrica essa blusa vai fabricar ainda mais esse produto. Isso é uma crescente. O que eu quero que vocês enxerguem com essa explicação? Eu quero que vocês saibam que as indústrias produzem de acordo com a necessidade da população.
Então, se a população tem uma necessidade muito alta em determinados produtos, quer dizer que essa população vai também contribuir para essa ausência de recursos hídricos. Por quê? Porque quando você tem uma fábrica que utiliza água para poder fazer as roupas, para poder fazer os objetos, enfim, para poder fazer as suas mercadorias para poder vender, a gente também contribui para essa ausência desses recursos hídricos, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: esse consumo dos recursos hídricos, eles saem da sociedade, do dia a dia das pessoas, mas esse consumo, ele também sai das indústrias. Só que as indústrias produzem muito porque a população consome muito. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente pensa e quando a gente dá aula sobre conscientização em relação ao uso da água, quando a gente dá aula sobre as pessoas pensarem de uma maneira mais consciente nesse uso da água, a gente não pode pensar somente, por exemplo, um tanto de água que a gente gasta em casa, se a gente está conseguindo conscientizar em casa, a gente tem que conseguir conscientizar, gente, na vida inteira. Por quê? Não basta eu conscientizar na minha casa, usar menos água em casa e eu estar todo final de semana, por exemplo, no shopping, contribuindo para aquele sistema desenfreado e aquelas indústrias terem que produzir cada vez mais. Isso não acontece só porque uma pessoa consome, né? Nós temos que saber que isso acontece porque a sociedade inteira consome. E as indústrias gastam até mais do que as próprias pessoas nas suas casas. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Você pensa comigo, bom, se o Brasil ele tem 12% da água doce de todo mundo, será que essa água ela é finita ou infinita? Como que nós temos acesso a essa água doce e os outros países não têm? Bom, isso é bem tranquilo da gente perceber. Por quê? Pensa comigo, para você ter água doce, você tem que ter um número elevado de chuvas naquela região, certo? O Brasil é um país consideravelmente que tem chuvas ao longo do ano. A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, a gente sabe que as chuvas estão espalhadas pelo Brasil inteiro ao longo do ano, então ele é um país que predominantemente ao longo do ano inteiro ele tem chuvas. Por isso, ele é um país também que tem muita água doce. E como é que essa água doce se armazena? Bom, quando você tem a chuva e quando você está, por exemplo, numa parte rural, essa água da chuva, ela cai no solo e ali dentro daquele solo ela vai formar as águas subterrâneas, vai formar os aquíferos, que são as águas doces que estão ali embaixo daquele solo, que essas águas doces que estão embaixo do solo armazenadas, elas vão para as bacias, vão para os rios, também para os poços artesianos. Então, o Brasil, como ele tem muita chuva ao longo do ano, ele também consegue armazenar muita água no subsolo. E com isso, com essa água armazenada no subsolo, ele consegue com que as bacias fiquem cheias ao longo do ano, que os rios fiquem cheios ao longo do ano. Agora, se você se depara com um ano onde você tem que ter um racionamento de água, isso aconteceu alguns anos atrás em Brasília, que a população teve que ter esse racionamento de água, onde alguns dias você tinha água em determinadas cidades, outros dias em outras cidades, para que esse consumo conseguisse ser, primeiro, mais consciente e, segundo, para que aquela água que estava sendo muito pouca conseguisse chegar na maior parte da população, tá? Então, a gente tem que ter muito isso em mente, gente, que quando a gente fala sobre essa distribuição de consumo, sobre essa distribuição de recursos hídricos, a gente tem que entender o seguinte, que o Brasil, apesar de ser um país privilegiado nesse sentido, ele tem muita coisa ainda a melhorar nesse aspecto. Por quê? Muitas cidades, principalmente nas periferias, nas cidades que são marginalizadas, nas cidades que você não tem um saneamento básico, ou a água vem de uma maneira clandestina, né? Que são os gatos de água, os famosos gatos de água, ou então essa água, ela chega de uma maneira poluída, de uma maneira que não é tão limpa. Vocês já devem ter visto em alguma reportagem as pessoas mostrando as águas sujas que elas bebem, as águas que saem da torneira sujas. Então, você imagina, é um país onde ele tem 12% da água doce de todo mundo, é um país riquíssimo em água doce, e mesmo assim, em algumas regiões, a água doce ela chega muito suja ou ela nem chega. Então, até nisso, o Brasil sofre com as desigualdades, tá?
Então, por exemplo, quanto mais a população participa de uma classe mais alta daquela sociedade, melhor será o saneamento básico, a água vai ser sempre mais limpa, raramente vai faltar água naquele lugar, raramente vai faltar luz naquele lugar. Agora, quando você tem uma diminuição nessa classe, onde as pessoas moram mais nas periferias, moram mais nas favelas, ou então moram em lugares que não são regularizados, a tendência é que a qualidade dessa água seja mais baixa, tá? E quando você tem essa qualidade de água mais baixa, isso causa um impacto diretamente na saúde das pessoas. Então, aquela população pode ser uma população que vai viver doente, pode ser uma população que vai viver desnutrida, com muitos vermes, e é uma população que não tem acesso ao hospital diretamente, né? Porque a maioria das pessoas depende de hospitais públicos e nem sempre conseguem atendimento. Então, você tem esse ciclo de pessoas doentes, de pessoas desnutridas e com algumas pendências nessa realidade, tá? Gente, bom, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Obrigada e tchau.